Depois de quase um ano, o canal do Benfica Bra está de volta e agora eu espero que seja de vez. Hoje eu vou começar um quadro novo aqui e eu espero que ele também, se mantenha fixo. O objetivo é analisar os jogos do Benfica, em 5 minutos ou menos, algo bem curto, para dar para a gente fazer todas as semanas. E se esse vídeo ficar maior é porque eu gastei aqui algum tempo explicando como é que vai funcionar. Hoje vamos falar do Trofense Benfica, que foi o jogo da terceira rodada da Taça de Portugal. O futebol de clubes finalmente voltou depois daquela pausa das seleções e eu fiquei com aquela sensação de que será que eu precisava que isso voltasse? Será que eu precisava do Benfica para me fazer passar raiva com um jogo desse no meio de todos os outros problemas que eu já tenho? A gente sempre fica com essa impressão e quando o jogo corre da maneira como correu, é sempre ruim. A partida foi de baixa qualidade e o time apresentou os serviços mínimos, ou seja, conseguiu passar a eliminatória. Ainda assim, com o futebol muito mal jogado, e nós também conseguimos desgastar jogadores que serão importantes no jogo de quarta-feira, como exemplo o Vertonghen, que jogou 120 minutos, o Weigl, o João Mário e o Yaremchuk, que entraram no segundo tempo e acabaram jogando até o final da prorrogação, e a gente ainda saiu também com um saldo de 2 lesionados. O Gil Dias, que enfim, nem está inscrito na Liga dos Campeões, mas é a única alternativa ao Grimaldo que nós temos para o campeonato. E o Lázaro, que apesar de ter jogado pouco, já mostrou ser a nossa melhor opção para a lateral direito, Uma posição que tem tido tantos problemas desde a saída do Nelson Semedo, que nunca foi comatada, O Benfica continua tendo problemas naquele lado do campo e a nossa melhor alternativa voltou a se lesionar. Eu até comentei sobre isso no Twitter quando ele entrou. Eu não tinha certeza se o Lázaro estava pronto, eu até questionei isso e infelizmente eu estava certo, A lesão acabou se agravando e ele teve que sair logo no início da segunda parte. Resumindo, teve pouca coisa positiva para o Benfica nesse regresso à competição dos clubes. E se nós quisermos ter alguma chance com o Bayern, vamos ter que melhorar muito até quarta-feira. Então agora eu vou ler os comentários e perguntas que eu pedi para que vocês fizessem lá no Twitter e nós temos 4 até o momento da gravação, então vai dar para fazer. Vamos para o primeiro. O primeiro é do Henrique84 e ele diz o seguinte: o que me vai na memória sobre o jogo de ontem foi ver o Maite a ser substituído aos 60 minutos, depois de voltar a fazer mais um jogo de merda, com um amarelo e mesmo assim sair insatisfeito e abanar a cabeça, como se tivesse a ser injustiçado. Volto a repetir, o Maite fez isso. Eu concordo com o que o Henrique está falando e a gente já está vendo que o Maite muito provavelmente vai ser um problema para o Benfica, Um Gabriel 2.0, digamos assim. No ano passado também houve relatos de problemas entre o Jorge Jesus e o Weigl, mas a situação era um pouco diferente, Era mais ali com relação à teimosia do Weigl, do Jorge Jesus, desculpe. No caso do Maite, a situação não é bem a mesma. Então a impressão que eu tenho é que o francês vai ter vida curta no Benfica e que a gente vai ter que entubar esse prejuízo aí que foi os 7 milhões da contratação dele. Resta saber se ele vai sair já em janeiro por algum empréstimo ou mesmo uma venda definitiva, mas eu acredito que o mais provável se ele sair em janeiro, até mesmo no final do próximo ano, seja um empréstimo, depois com uma cláusula muito baixa e o Benfica vai ficar nesse prejuízo. O segundo comentário daquela página Iron é bem frequente. Eu não sei quem é o administrador, mas eu interajo muito com ele também comigo. Sigam lá quem ainda não seguir. E ele comenta o seguinte: Merdoso, mais um Benfica errático nessas primeiras eliminatórias. Não falta muito para um Gondomar volume 2. Aí lembrando aquela eliminação que o Benfica teve em casa, se não me engano, para o Gondomar no início dos anos 2000. E essa Taça de Portugal começou um pouco também como a do ano passado, O Benfica fez aquele primeiro jogo, acho que foi contra o Paredes, uma equipe fraca, e conseguiu ganhar 1-0 só, com um gol do Samaris. Depois jogou um pouco melhor contra o Vila Franca de Xira em casa, o Vila Franquense. Mas teve ali alguns jogos meio complicados, e foi chegando ali aos trancos e barrancos na final, e depois o resultado, e a exibição foi aquela que nós infelizmente vimos, aquela derrota para o Braga. Então as coisas realmente não começaram bem esse ano na Taça de Portugal. O terceiro comentário é do Benfica Sempre Chuk. Ele fala o seguinte: jogo terrível, 120 minutos de futebol terrível de uma equipe que ganhou ao Barcelona. Vale sempre lembrar que aquela equipe que jogou ontem, ela de início não é a que ganhou o Barcelona, mas eu entendo justamente o que ele está falando também. Porque nós terminamos o jogo com o Vertonghen, com o João Mário, com o Yaremchuk, com o Weigl, que foram jogadores importantes durante esse jogo. Mas é realmente complicada essa oscilação que o Benfica tem, de fazer jogos muito bons e depois outros muito ruins. No ano passado isso foi muito frequente,
Esse ano parecia que estava desaparecendo, né? Mas a gente viu essa oscilação depois do jogo com o Barcelona contra o Portimonense, e agora a gente está vendo, né? A gente também viu nessa partida de ontem contra o Trofense. O último comentário é do Carlos, ele diz o seguinte: tenho mesmo pena que o Gonçalo Ramos não tenha surgido em força neste jogo, mas também o jogo foi mal e ninguém fez muito por ele. E eu concordo, eu tenho muita pena, e eu até pensei que o Gonçalo ia ser um jogador muito importante esse ano, porque finaliza muito bem, né? Ia fazer logo muitos gols de cara e o JJ ia ter que engoli-lo, digamos assim, a qualquer custo. Mas infelizmente não está acontecendo, ele não tem sido uma aposta tão frequente, e quando é, como no jogo de ontem, sempre um contexto complicado, jogando ali de certa forma fora de posição, muito caído pela direita. Eu sei que ele não é um centroavante fixo, ele se movimenta bem, isso é uma boa característica, mas ele finaliza também muito bem. Então eu acho que ele deveria ficar mais perto do gol, e isso não está acontecendo. Não aconteceu no jogo de hoje, não aconteceu naquela partida lá atrás contra o Moreirense e também contra o Gil Vicente, onde ele teve que ficar correndo ali o jogo inteiro, sem poder estar próximo ao gol, né, tendo mais oportunidades. Então, pessoal, valeu a todo mundo que assistiu. Eu não sei com quantos minutos o vídeo ficou. Vamos ver se a gente manteve os 5 minutos ou se ultrapassou. Obrigado a todo mundo, um abraço e depois a gente volta para falar do Benfica Bayern. Falou!